Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 29 de novembro de 2023, agora são 9 horas e 39 minutos, horário de Brasília, e a gente está caminhando aí na presença de Deus. Graças a Deus, né? Até que o Senhor tem nos trazido, até que o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Né? Amém? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, a gente vai estar estudando a palavra de Deus, né? Vamos aprender um pouquinho mais. A gente vai ler hoje o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, no verso de número 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Se você puder fazer o favor, eu quero que você procure aí o texto, né? Vai ser bênção pura, né? Hoje vamos inaugurar a igreja em Tijucas. Não esqueça, você de Santa Catarina, né? Apesar da chuva, né, que está por aí, graças a Deus, espero que já tenha diminuído, está chovendo bastante. Mas a gente vai inaugurar a igreja hoje em Tijucas, né? Em Santa Catarina. Vai ser legal, né? A partir das 19 horas, a gente quer estar lá já a partir das 19 horas, né? O culto vai começar perto de 19h40, mais ou menos. E aqui na internet a partir das 20 horas. Você assistiu o culto ontem? Quem assistiu o culto ontem? Foi alcançado ontem pela mensagem. Você assistiu o culto ontem à noite em São José dos Pinhais? Foi forte ontem, irmão. Ontem desenrolou um manto lá, desceu um rolo ontem. Você viu ontem? Você assistiu o culto ontem? Ontem Deus derramou um mistério ali, foi algo extraordinário, né? Extraordinário. Deus derramou um manto ontem aí. Se você não assistiu o culto de ontem, recomendo que você assista. Né? Ontem Deus derramou uma unção, foi feita uma ministração na igreja ontem ali. Foi extraordinário, né? Quem não assistiu ontem, eu creio que a tua casa, você que assistiu, foi inundada, né? Pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, né? Realmente tremendo, né? Tremendo, foi muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Ontem Deus deu visão para muita gente, né? Muita gente teve visão, muita gente foi renovado no Espírito Santo, gente que já não falava em língua estranha há muito tempo voltou a falar, né? Ontem foi realmente algo assim extraordinário, né? Extraordinário, foi muito legal mesmo, né? Então quem não assistiu ontem, o pote transbordou, né? Assim que fala, né? O pote transbordou ontem, irmão. Ontem o azeite transbordou, espalhou, esparramou em todo lugar, né? Foi realmente extraordinário, né? Foi extraordinário ontem a unção de Deus. É uma coisa incrível, né, irmão? A unção de Deus é uma coisa incrível, né? Incrível. Eu fico assustado cada vez que vejo isso, né? Deus fazendo. Foi um dia tão difícil para mim ontem, né? Mas Deus transbordou, né? De uma maneira extraordinária, né? Extraordinária, né? Quem conhece o Espírito Santo sentiu a presença dele ontem fortemente, né? Fortemente a presença do Espírito Santo ontem foi realmente extraordinária, né? Extraordinária, muito legal mesmo, né? Quem conhece Jesus sabe que foi ele, né? Foi realmente muito legal, muito legal. Louvado seja Deus, né? Eu acredito que hoje vai ser igual, né? Então hoje não perca, hoje vai ter de novo a dose dupla, né? Meu Deus do céu. Dose dupla. Em breve vai ser tripla, né? Porque logo a gente vai estar abrindo a igreja também em Joinville, tendo culto toda quinta-feira. Então vai ser terça, quarta e quinta, vai ser bombástico aí, né? Vai ser bombástico, vai ser bacana aí. A coisa vai pegar, né? Muito legal, né? Muito legal. É verdade. Tinha gente que foi curada ontem, né? E foi muito legal, né? Foi bacana mesmo. Vocês já acharam o texto aí? Eu posso ler a partir do verso 12, tá?
capítulo 5, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 12. Você já achou aí, irmão? Já achou, já encontrou? Posso ler? Posso ler? Vamos lá. Ele irmã, isso aqui é melhor que esse aqui, não, impossível. Né? Só você ficar assim, ó, Deus, você não consegue me ver, ó, né? Mas tem que ficar assim porque, né, tá o melhor que eu posso aqui dentro das minhas parcas possibilidades, né? Tá o melhor que eu posso. A epígrafe do texto é preceitos diversos, votos e saudações. Vamos lá, vamos ler, diz assim, ó: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Obrigado, filho. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por todos, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Que a tua presença, papai, possa estar sobre cada um de nós e nós sejamos aqui alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abre, Senhor, eu peço os nossos olhos para que a gente veja. Abre, Senhor, eu te peço os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração, papai, para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo deixa aqui algumas recomendações para a igreja, que todos nós, eu e vocês, deveríamos seguir, buscar, ouvir e colocar em prática. Ele disse, rogamo-vos, ele está dizendo, eu te peço, meu irmão, que reconheça os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Márcia, bom dia. Que bom, irmão. Glória a Deus, Márcia Santos. E vos tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. O apóstolo Paulo está exortando você, me exortando, para que nós reconheçamos aqueles que trabalham na igreja, aqueles que estão se esforçando para fazer a obra. É você respeitar os obreiros da igreja, é você ter educação com as pessoas que tratam com você, que conversam com você. Nós temos aqui várias pessoas que ajudam o pastor. Mandila, bom dia. Várias pessoas que ajudam o pastor, vários administradores, que alguns deles são pastores da igreja. E eles muitas vezes são maltratados, as pessoas tratam eles com falta de respeito, né? Não tem respeito, não tem educação muitas vezes. Como é difícil a gente lidar com as pessoas
que vêm para a igreja e são arrogantes, mal educados, né? Eu recebo tanta... A gente conversa tanto aqui com as meninas, né? Eles sempre falam, pastor, avisa a galera aí, puxa, o pessoal é tão mal educado, trata a gente mal, né? Então veja o que a Bíblia fala, ele diz assim, que você reconheça os que trabalham entre vós. E você não trabalha, Mel Cristina, espero que tenha sido bom, hein? Que se você respeite aquele que trabalha. As pessoas estão trabalhando na igreja, organizando, cumpridores de ordem do pastor, né? O pastor que delega as ordens, tudo que eles fazem é debaixo da ordem do pastor, né? Quanta gente não obedece. O pastor tem falado aí, vou dar um exemplo para vocês sobre o WhatsApp do pastor, pedindo, gente, não manda mensagem no meu WhatsApp. Não manda mensagem, vocês estão gerando problema para mim no meu WhatsApp, né? Ontem de tarde eu tive uma conversa, né? Tive uma conversa ontem de tarde aí, por causa do meu WhatsApp, né? Por causa das coisas que as pessoas mandam no meu WhatsApp. E eu peço, por favor, não mande coisa política no meu WhatsApp. Por favor, não mande vídeos políticos no meu WhatsApp. Por favor, as pessoas mandam, não quer nem saber. Põe a gente na lista de transmissão, daí manda 10, 15 vídeos todo dia. E eu mando mensagem, irmão, pelo amor de Jesus, não mande mensagem. A pessoa nem vê, eu não sei por que as pessoas têm WhatsApp, irmão. Nem vê aquilo que eu mando e continua mandando. Mas depois de ontem eu tomei uma decisão, irmão. Eu vou começar a bloquear as pessoas no meu WhatsApp. Eu tenho dois caminhos. Ou eu excluo o meu número e compro um número novo e deixo todo mundo sem. Ou eu começo a bloquear as pessoas que estão me prejudicando. Não é possível, irmão. Não é possível que eu tenha que ser chamado a atenção por uma autoridade, como eu fui ontem. Porque eu estou recebendo vídeos de pessoas sem a menor noção, né? Falando mal de outras autoridades. Entendeu? E ontem, quando eu tive que, né, comparecer aí uma entidade governamental, que eu também não posso falar sobre o assunto, né? Fui chamado a atenção por causa do que eu falo aqui do meu WhatsApp. Né? Então, daí se eu trocar de número, todas as ovelhas vão perder meu número. Todo mundo que manda mensagem. Eu já falei, meu WhatsApp é só para você pedir oração. Só, não é para você mandar vídeo. Ah, eu achei importante. Irmão, por qual parte você não entendeu do não mande? Qual parte as pessoas não entendem? Não mande. As pessoas não entendem isso. Não mande bom dia. Não mande videozinho. Ai, pastor, bom dia. Não mande, irmão. Né? O pastor tem mais de 15 mil ovelhas. Tem mais de, acho que 9 mil pessoas no meu WhatsApp. Entendeu? E daí manda vídeo xingando pessoas, xingando fulano. Daí quem que vai responder por isso? Eu. Né? E não adianta, o ser humano é difícil se lidar com as pessoas. E daí as pessoas mandam mensagem, ai pastor, mas você sabe que eu te amo, não brigue comigo porque eu preciso te mandar. Se você fizer isso de novo, a última vez que eu vou falar, eu já falei 10, é a última, eu vou bloquear você. A partir de hoje é bloqueio, acabou a conversa. Então veja o que a Bíblia diz, irmão. Que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Respeita, irmão, o seu pastor. Sim é sim e não é não. Né? Então, se fazem isso comigo, imagine com os nossos administradores. Nossa, eu vou te manter um administrador que a igreja deu telefone novo para todo mundo, mas mesmo assim não consegue de tanto que as pessoas mandam. Olha, eu vou te mandar um vídeo aqui, irmã, você mande pro pastor. Irmão, não mande vídeo, não mande. Por favor, não mande, eu tô pedindo por favor para você. Não mande bom dia, por favor, não mande. Eu dou bom dia para você aqui, todo dia você responde aqui, ó, bom dia. Não mande, irmão.
você está gerando problema para mim. Entendeu? Então, infelizmente, eu vou ter que começar a bloquear as pessoas. Não tenho o que eu fazer mais. Né? Depois de ontem, das coisas que eu tive que ouvir, ser chamado a atenção por causa disso. Ser orientado por uma autoridade, dizer, você precisa cuidar, porque o senhor é uma autoridade, pessoa pública. Tem que ter responsabilidade, ó, que eu tive que ouvir. Entendeu? Então, olha o que a Bíblia diz. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, se você ama seu pastor, se você ama os obreiros, a igreja, olha o que a Bíblia diz. Que você trate eles com grande estima por causa da obra de Deus. Né? Por causa da obra de Deus. Então você tem que ter grande estima, você tem que ter amor pelos obreiros, pelo pastor, pelas pessoas que se esforçam por você. Né? (14) Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Quem são os desordeiros? Aqueles que não têm ordem, irmão. A Bíblia diz que na igreja a gente tem que ter ordem e decência. Não é? A gente tem que ter ordem e o que mais? E decência. Então tem pessoa que não é ordeira e a Bíblia chama eles de desordeiros. Entendeu? Desordeiros. Olha o que a Bíblia diz. Rogamo-vos também que admoestei os desordeiros. Né? Então, quando você ouve uma coisa e você não obedece, você é um desordeiro, irmão. Porque não tem ordem na sua vida. Quem não tem ordem não tem respeito. Entendeu? Quem não tem ordem não tem respeito, irmão. Então precisa respeito. Respeitar. A gente precisa aprender que tem coisa, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, ontem a gente fez culto. Eu vim embora, não fui jantar, nada, vim embora rápido, porque hoje a gente vai viajar de novo. Eu cheguei em casa, acho que era umas 11h15 da noite, mais ou menos. Fui, né, comi uma coisinha, fui deitar, fui responder as mensagens do WhatsApp. E daí tinha uma irmãzinha nossa ovelhinha, dizendo, pastor, eu tô ligando aqui, eu tô com um problema em casa, minha filha tá vendo umas coisas na sala. E daí eu fiquei desesperado e eu tô ligando pra pastoral, ela não atende. Eu falei, irmã, mas você não viu que é meia-noite? Como é que a pastora vai atender você meia-noite? Ora, vou orar. Tá morrendo? Não, tá vendo umas coisas. Amanhã, irmã. Amanhã você conversa, liga, o pastor vai atender você. Ordem e decência, irmão. Na igreja, isso é preciso. Nós precisamos ter ordem e decência em tudo que nós vamos fazer, tá? Então ele diz assim, admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, ajudar as pessoas que estão com dificuldade e que não estão conseguindo vencer os obstáculos. Entendeu? Conseguir vencer os obstáculos. Tem muita gente que está fraco. Tá entendendo, irmão? Nós precisamos consolar os fracos, os de pouco ânimo, sustentar os fracos e ser pacientes para com todos. Então nós temos que ter muita paciência. A gente precisa ter paciência. Mas as pessoas precisam ter desconfiômetro. Né? Todo mundo precisa ter desconfiômetro. Eu falo para as pessoas. Tem gente que, por exemplo, que ainda insiste e não quer, por exemplo, receber a oração do pastor Cunha. Não quer receber a oração da pastora. Pastora Mari, eu não quero. O pastor... Não, eu só aceito se for com o pastor Sandro. Eu queria ver essas pessoas ir na Igreja Universal e falar pro pastor da igreja assim, eu só quero oração do Bispo Macedo. Vai lá para ver se alguém te dá bola. Para ver se alguém te dá o número do telefone do pastor da igreja para você ligar quando você precisa.
Vai lá na, como é que é a igreja do R.R. Soares? Igreja da Graça. E fala pro pastor, pastor, você eu não quero que ore, eu só quero que for um missionário, senão não. Eu não aceito a oração de outra pessoa. Você é um desordeiro, irmão. Entendeu? Então se converte, irmão. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Ela não diz que a oração do pastor santo pode muito em seu efeito. Entendeu? Então você precisa entender e aprender isso. Que não importa quem está orando, desde que ele creia na oração, você vai ser alcançado pela oração, irmão. Vai ser alcançado. Né? Tem pessoa que já saiu da igreja, ficou bravo. Eu vou sair porque o pastor não me atende. Sai mesmo, irmão. Vaza, vai para Universal, vai para outro lugar. Que lá o Edir Macedo vai atender você, lá na Graça o R.R. Soares vai atender você. Vai lá na igreja do bispo, lá o bispo vai atender. Pode ir lá, liga para ele meia-noite, ele vai atender você. Pode ir. Vai lá. Vai lá, irmão. Acha que o pastor Sandro é ruim? E você acha? Que os caras lá vêm aqui de manhã, todo dia, orar com você, fazer oração, jejum com você. Você acha que isso tem em algum lugar? Não existe isso aqui que eu faço, irmão. Ninguém faz isso. Entendeu? Mas para muitas pessoas ainda, infelizmente, não tá bom. Né? Então nós precisamos andar na presença de Deus, ser uma bênção, irmão. Seja uma bênção. Assim como eu procuro ser uma bênção, mesmo não sendo, mas eu me esforço. Seja você também uma bênção. Né? 15. Olha o que está escrito. Veja que ninguém ou veja, né? O verbo ver está aqui, conjugado num outro tempo. Veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto os uns para com os outros como para com todos. Então você deve pagar o mal que as pessoas fazem para você com o bem. Tem que fazer assim. Entendeu? Tem que fazer assim. O mal com o bem e não o bem com o mal. O pastor não pode atender. Que merda, porque esse pastor não atende ninguém, porque então eu vou embora. O mal com o bem. Entendeu? O mal com o bem. Você tem o WhatsApp do pastor, não é para você mandar mensagem todo dia, irmão. Eu quero que você entenda isso. É para você quando você precisar. Ontem, por exemplo, eu fiz uma oração para uma irmã que estava no hospital. A hora que eu cheguei, era meia-noite. Eu fui olhar as mensagens do WhatsApp, estava lá, pastor, eu passei mal, estou internada no hospital. Se o senhor puder enviar uma oração. A hora que eu cheguei, meia-noite, eu fiz oração por áudio. Orei por ela, enviei meia-noite. É para isso que serve o WhatsApp do pastor. Pastor, eu não estou bem, o senhor pode mandar uma oração aqui para mim? Olha, eu estou com um probleminha aqui, amanhã eu tenho uma audiência cedo, o senhor lembra de orar por mim? É para isso que serve o WhatsApp do pastor. Não é para você colocar no teu link de transmissão e mandar todo tipo de porcaria que você encontra na internet. (16) Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore. Ore, irmão. Você viu se estava chovendo em Floripa hoje? Não está chovendo? Você não viu? Não tá só. Tá chovendo em Florianópolis hoje aí? Ninguém que está em Floripa aí hoje? Na região do Vale do Itajaí, alguém tá aí? Tem sol hoje, hein? Alguém pode me dizer se tem sol? Eu vou te contar por quê. Quero saber se tem sol. Como é que tá? Tá chovendo aí? Tá chovendo muito? Como é que tá aí? Tem alguém aí? Tem sol, né? Parou de chover, tem um lugar que tá garoando, outro tem sol, mas não tá chovendo mais, né? Ontem de noite, Joinville tem sol, Floripa ainda tá chovendo.
Tá nublado, ó. Não tá chovendo, tá, mas parou aquela chuvarada, parou, né? Não parou. Ontem, quando eu cheguei em casa, irmão, quando eu cheguei em casa, eu orei a Deus ontem de noite, e eu não tô falando que eu tenho mérito nisso, não é isso. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia do povo de Florianópolis, Senhor, tá enchendo tudo lá. Meu Deus, sopra essa chuva. Amanhã a gente precisa ir lá fazer o culto, Senhor. Eu tô indo para lá porque o Senhor mandou eu ir. Como é que eu vou se aquele negócio estiver todo cheio, Senhor? As ruas estão cheias de água, o povo não vai poder ir na igreja. Dá uma amenizada, Senhor. Tenha misericórdia do nosso povo de Florianópolis. Essa é a função do pastor. Essa aqui é a função do pastor, irmão. Ontem eu recebi um monte de mensagem dos nossos irmãos. Ali a gente tem muitas ovelhas ali naquele lugar. Muitas. E eu sei que todo mundo está orando. Eu não estou falando que é a minha oração. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a minha preocupação é com as minhas ovelhas. O meu tempo eu preciso perder com isso. Orando com as minhas ovelhas. Com as pessoas que precisam. Entendeu, irmão? Eu não posso ficar perdendo tempo com 90, 100 mensagens no meu WhatsApp só com coisa de política. Eu não mande, né? Não faça isso, irmão, comigo. Você está me judiando fazendo isso. E eu tenho que abrir cada uma. Assim, se eu perder menos tempo com o meu WhatsApp, eu tenho mais tempo para orar. Eu estou numa vibe de oração agora. Já faz uma semana, 2 semanas que eu estou numa vibe de orar bastante. Graças a Deus, o Espírito Santo tem me inspirado na oração, porque a gente faz isso através da oração, da inspiração do Espírito Santo. Então nós precisamos estar orando. Obrigado, Antônia. Orando, irmão. E o pastor gosta de orar, mas quanto mais tempo eu perder com as pessoas, menos tempo eu tenho para orar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora olha o que a Bíblia fala no verso 19. Não extingais o Espírito. O que é que esse texto está falando, irmão? Não extingais. O Espírito Santo pode ser extinguido. O que é extinguir? Um fogo, você vem com como é que é, Gabriel, o nome do troço? Um extintor e apagou o fogo. O que é que você fez? Você extinguiu o fogo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não seja você um extintor que apaga o fogo do Espírito Santo. Entendeu? Você conhece aí um crente extintor? Quem conhece crente extintor? Tem pastor extintor, né? Que a gente chama de matador de profeta. Tem muito, infelizmente. Se o Espírito Santo usar o vaso, ele vem dar uma marretada. Ele apaga o fogo na marreta. Exclui. Proíbe, né, de profetizar, de falar em língua. Não pode ter visão na igreja. Não pode contar. Não é? Pastor, mas nós podemos apagar o fogo do Espírito Santo em nós? Se não pudéssemos, não estaria escrito que a gente não deve fazer isso. Não extinga o Espírito Santo. Olha o que ele diz no verso de baixo. Não despreze as profecias. Não despreze as profecias. Pastor, mas lá na minha igreja não pode profetizar. O pastor diz que não existe profecia. E Deise, obrigado. Não tem uns irmãos aí que congregam numa igreja que não aceita o Espírito Santo, que não aceita a profecia, mas o apóstolo Paulo está falando, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Mas o que é desprezar as profecias se não dizer que elas não existem? Então, quando você ouve da boca de um pastor dizendo profecia não existe, ele está indo contra a palavra de Deus. Agora, como é que você congrega numa igreja onde o pastor vai contra a palavra de Deus? Como é que você está numa igreja
aonde o pastor é contra a palavra de Deus e contra o Espírito Santo de Deus. Ah, minha igreja é uma bênção, só não aceita os dons do Espírito. Hã? O cara vai pro inferno e você vai também. Entendeu? O cara vai pro inferno e você vai também. Que você está cooperando com ele quando ele está apagando o fogo do Espírito Santo, desprezando profecias, desprezando o Espírito Santo. Ou não é? Então a gente precisa, irmão, ter uma linha de conduta bíblica. Qual é essa linha, pastor? O Novo Testamento. O que está escrito aqui é sã doutrina, o que não está, não é. Não é o Willi 60. O Willi 60 está dizendo, ó, ouvi muito isso, as profecias acabaram. Acabaram mesmo? Quem disse? Quem disse, Berenice? Examinai tudo, retende o bem. Então, quando você recebe, eu recebo às vezes. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Palavras proféticas que não provêm do Espírito Santo de Deus. Eu recebo. Já recebi, sempre recebo. Entendeu? Esses dias, uma senhora aí ligou para mim e começou a orar e falar em língua estranha, não parava mais. Eu fiquei meio assim de desligar, eu ouvi cada barbaridade, irmão. Entendeu? Eu ouvi um monte de barbaridade. Mas eu ouvi com educação, e graças a Deus caiu a ligação. Não fui eu que desliguei, caiu. Depois eu bloqueei o número para ela não ligar mais para mim. Entendeu? Então, às vezes, a gente ouve pessoas que não estão no Espírito Santo, e sim em outro Espírito, que falam como se fossem da parte do Espírito Santo, mas não são. Entendeu? Mas que não são. E isso faz parte do show. Então a Bíblia diz assim, ó, examinai tudo e retende apenas o bem. Então você ouve, tem certas coisas que você ouve. Eu falo que é a teoria do bolso furado. Vou ensinar uma coisa para você aqui. Eu vou te ensinar uma coisa, escute bem o que eu vou falar aqui para você. Ana Laura Bernardi, como saber se é do Espírito Santo? Normalmente você não sabe, se você não tem o discernimento espírita. Então não fale. Não sabe, não julgue. A Bíblia diz que você deve julgar a profecia, não o profeta. Então você não pode dizer, isso aí não é de Deus. Você não sabe se for. Eu lembro quando eu falei que ia ter guerra no Brasil, aqui, escute aqui uma coisa que eu vou falar. Eu disse, gente, Deus mandou avisar vocês, vai ter uma guerra no Brasil. Aí veio uma pastora que desapareceu, hein? Que estava aqui no YouTube, era a profeta do YouTube. Vai tempo, hein? Né? Agora parece que anda por aí, por aqui, mas eu não sei, sumiu. Ela fez no outro dia, ela falou assim, tem um pastor aí, falando de mim, que falou que vai ter guerra no Brasil, isso aí não é de Deus, isso é do diabo. Exemplo. Como é que vai saber se é de Deus ou não? Se acontecer de Deus, isso está escrito na palavra de Deus, que a única maneira que existe de você saber se a profecia provém de Deus ou não é se ela se cumpre. E ainda assim, a gente tem um livro de Jonas que nos ensina que às vezes o profeta profetiza para que haja uma mudança naquela circunstância ou situação e depois, pela misericórdia de Deus, pode mudar a situação. Então você nunca sabe, a não ser pelo discernimento de espírito. Entendeu? A não ser pelo discernimento de espírito. Por isso você tem que orar e buscar de Deus o discernimento de espírito. Ok? Discernimento do espírito. É o que você precisa. Então você sabe que espírito está falando com você. Eu sei. Eu sei qual espírito
está usando a vida das pessoas, porque eu vejo a minha visão espiritual aberta, eu estou vendo. Ontem, por exemplo, na igreja, vou te dar um exemplo. Quando eu estava fazendo a ministração, ministrando, orando pela igreja, eu vi descer do céu, escute isso, um filete de azeite que descia e escorria na cabeça de uma pessoa. Descia e escorria na cabeça de uma pessoa que estava na igreja. Eu estava vendo aquilo, eu via, era como se fosse um raio luminoso, mas era um filete de azeite que descia, e todo iluminado, como se fosse uma luz. Entendeu? E aquilo descia na cabeça daquele guri. Mas eu fiquei de boa, porque eu estava vendo as coisas que Deus estava me mostrando ali, orando, entregando as mensagens que Deus mandava, né? Quando acabou o culto, aquele guri veio falar comigo. E disse para mim assim, sabe, pastor, quando o senhor estava cantando em língua estranha? Eu disse sim. Eu ouvi o Senhor falar comigo, eu ouvi Deus falar comigo. Eu disse, eu sabia que era Deus, porque eu vi aquele filete de azeite descendo sobre a cabeça dele. Eu sabia que era Deus. Ele disse, e Deus falou para mim que aquele hino que você está cantando, sabe o que ele disse para mim? Pastor, disse o quê? Um guri, meu, que frequenta a nossa igreja, mas é uma bênção ele. Tem um ministério chamado extraordinário. Ele disse, Deus falou para mim que aquele hino que o senhor estava cantando foi ele que deu para o Senhor. E que aquele hino é cantado no céu. Olha que coisa linda. Que aquele hino que o senhor cantou ontem em língua estranha é cantado lá no céu. É claro que o pastor tem uma voz ruim, eu não sei cantar, né? Eu não consigo chegar nos tons aí quando o Espírito Santo me dá os hinos. E às vezes ele me dá e eu canto em línguas estranhas uns hinos lindos que Jesus me dá, que eu gostaria de lembrar e depois eu não sei, eu não lembro. Ainda bem que agora a gente grava, nós temos acesso a isso. Então eu identifiquei a ação do Espírito Santo antes dele vir falar comigo. Isso vai acontecer com você quando você estiver firmado em Cristo, quando você tiver o discernimento de espíritos, quando você tiver visão espiritual aberta. Entendeu? Silent Mission. Um beijo. Deus abençoe meus missionários queridos. Né? É difícil, não acontece isso. Eu não sei. Você que me conhece, que é minha ovelha, sabe que eu não sei nem cantar. Eu não sei. Eu erro a letra da música. Eu sou uma porcaria para cantar, irmão. E é verdade, eu não sei. Jesus já me ajudou, já mudou muito e tal, mas eu tenho bastante dificuldade com isso. Mas às vezes o Espírito Santo vem, me inspira, toma a minha boca e eu canto. Entendeu? E eu canto. E naquele momento desce aquela unção, naquele louvor aquela unção desce. E alcança as pessoas. Entendeu? Mas não sou eu, é o Espírito Santo. 22. Abstém-de-vos de toda aparência do mal. Vamos abrir mão, irmão, da aparência do mal. Vamos abrir mão da aparência do mal. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo e sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que buscar de Deus sermos irrepreensíveis para andarmos na presença de Deus. Isso não é fácil, irmão. É difícil e o diabo se levanta contra a nossa vida. Eu falei para vocês, né, do dia horroroso que eu tive ontem. Passei a tarde aí conversando, né, com uma pessoa, funcionário público aí federal, né, ontem. Uma série de coisas, graças a Deus foi tudo bem, né? Tudo bem. Pessoa do bem, né, que conversou comigo, uma pessoa do bem, né? Foi tudo bem, graças a Deus. Depois eu tava um pouco nervoso em função disso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu fui para São José dos Pinhais, para Curitiba, peguei um engarrafamento, fiquei mais de 2 horas parado, né, por causa de acidente. Quando eu saí, um cara de ônibus bateu em mim, eu tava parado, né? O cara do ônibus bateu, quebrou o espelho da minha caminhonete, desceu, queria brigar comigo, deu uma confusão desgraçada. Meu dia foi maravilhoso. Eu saí de casa 3h20,
Cheguei na igreja quase 7 horas para fazer 120 quilômetros, né? Foi realmente ontem uma prova, né? Uma prova. Ontem eu passei um estresse, fiquei tão nervoso, mas graças a Deus eu fiquei feliz porque eu consegui passar por isso sem sair da presença de Deus. Entendeu? Consegui passar por isso. Então eu falo para vocês que às vezes a gente acorda num dia mal e o dia vai ser ruim. Mas mesmo o dia ruim, num dia ruim, a gente tem condições de prevalecer. No final do dia, você prevalece. A Márcia Nostrani está dizendo, pastor, ontem escutei muitas vozes cantando com o Senhor. Achei que estava enganada, mas teve mais gente que também ouviu. É verdade, várias pessoas estão falando aí, né? Que tinha um coral cantando ontem, mas era só eu, né? Muito legal, né? Então ontem foi um dia difícil para mim. Difícil. Mas ainda assim você vê o que Deus fez. Então, por que eu tô te contando isso? Não precisava te falar, mas por que eu tô te contando isso, irmão? Para você entender que a nossa vida não é a minha vida não é fácil. As pessoas acham, o pastor é um homem de Deus, tem uma vida na boa. Não é assim não, irmão. Eu passo prova, é luta, é prova, é tribulação, é gente tribulada. Entendeu? Não é fácil. A minha vida não é fácil não, irmão. Tem muitos desafios, muitas dificuldades. E eu me esforço muito para passar por todas. Entendeu? Me esforço muito para passar por todas. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus, me perdoa, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei brabo ontem. E o Senhor falou para mim, cara, você passou. Você conseguiu passar, não aconteceu nada. Deu tudo certo. Foi uma bênção. Então, apesar das dificuldades, das dificuldades, a gente passa pela prova dando glória a Deus. Né? A gente passa por tudo dando glória a Deus, né? Bastante gente ouviu ontem na hora do louvor, né? Muitas vozes aí, legal, né? Foi muito legal. E ele diz assim no verso 24, ó, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Hoje de tarde a gente tem desdobramento. E à noite vamos estar lá em Tijucas, então, né? Não esquece, se você mora ali, né? Parou de chover aí, diminuiu a água na rua. Vai dar para todo mundo chegar, né? E a gente vai estar lá, espero, né? Pode subir, Gabriel. Ali na rua Custódio da Silva Geraldo, 146, tá? Custódio da Silva Geraldo, 146. Hoje, né, eu espero estar lá a partir das 19 horas. Quero chegar mais cedo para conversar com a galera, atender o povo, tá? Então, se você chegar lá, você vai poder conversar com o pastor. Deixa eu dar um outro recado para vocês. Acho que semana que vem eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade de emprego numa grande empresa aqui que tem em vários estados, São Paulo, outros lugares aí. Ontem eu fui procurado de novo pela esposa, né? Ela veio no culto, tá? Nos acompanha aqui todo dia, nossa irmãzinha, do gerente de RH de uma grande empresa. Eu anunciei aqui semana passada e eles conseguiram preencher mais de 200 vagas, graças a Deus, de irmãos que acompanham o desdobramento aqui, ou parentes, né? Estavam desempregados, mais de 200 pessoas conseguiram um emprego. E ela disse para mim que tem perto de 500 vagas que estão abertas em São Paulo, em outros lugares. E eu pedi para ela me trazer detalhado, direitinho, e eu vou estar anunciando para vocês, tá bom? Então, precisa de gerente, precisa de gente com faculdade disso, faculdade de um monte de vagas específicas e eles não estão conseguindo preencher porque as pessoas não têm acesso a essa informação. Então, eu vou estar informando vocês e quero avisar aqui que se você tem uma empresa, né, precisa de bastante funcionário e tal, eu não vou cobrar nada para fazer isso, faço com o maior carinho, com o maior amor, simplesmente para que os irmãos consigam encontrar aí um emprego e possam trabalhar, tá?
Então, assim que chegar isso, eu acho que semana que vem, provavelmente, eu vou estar anunciando aqui. Eu falei para a irmã trazer uma relação nos lugares onde precisam, quais as vagas, tá? Para que muita gente, eu tenho certeza que muita gente vai encontrar emprego. Foram mais de 200 só na empresa deles, né? E ela disse que nesse feirão de emprego a pessoa tinha que anotar ali aonde tinha ouvido a informação. E ela disse que 90% das pessoas que foram no feirão de emprego ouviram no desdobramento. Fiquei muito feliz. A gente está tendo uma abertura, uma entrada muito grande, né? Graças a Deus. E assim a gente vai poder ajudar a galera que está desempregada, está precisando de um emprego, tá bom? A oração de hoje de noite vai ser no culto, tá? Vai ser no culto, tá bom? Então a oração hoje de noite vai ser no culto, você já sabe, né? Então vem pro culto de noite, tá bom? A gente vai transmitir na página da igreja normal, né? Na página normal da igreja a transmissão, tá? E a partir das 20 horas começa a transmissão do culto. Então não se atrasa, já chega cedo, 8 horas, tá? E a gente vai se ver de noite aí, tá bom? Deixa eu orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor e quando beberem dela, sejam alcançados pelo milagre, segundo a fé que cada um tem no Senhor Jesus. Amém e amém. Beijo. Deus abençoe vocês. Até depois. Tchau.